Fala galera, alô galera, aqui é o professor Joadson em mais uma aula de física. Nosso projeto Estuda aí, professor de física da plataforma Gonçalves Dias, tá? Então, a gente está, só para vocês terem uma noção de qual é a aula, essa é a aula número 8 do capítulo da unidade de termologia, certo? Então, nós já temos 7 aulas para trás aí, aulas curtas, aulas rápidas para vocês degustarem aí, vocês tomarem essas pílulazinhas de conhecimento, tá? E acompanhem todas as aulinhas aí. Então, a gente está na aula de número 8, como eu falei para vocês, de aplicação. Vamos falar um pouquinho das aplicações do nosso dia a dia sobre a dilatação dos corpos, que exatamente são as aulas 6 e 7, né? Falamos sobre dilatação dos sólidos e depois dilatação dos líquidos, né? E agora vamos ver algumas aplicações. Belezinha? Vamos lá. Aula tranquila aqui, não vai ter conta hoje, hein? Olha aí. A dilatação térmica é um fenômeno pelo qual os materiais se expandem quando a temperatura aumenta. Este conceito é fundamental em diversas áreas da ciência e engenharia. A compreensão desse fenômeno é essencial para o desenvolvimento de projetos seguros e eficientes. A gente vai já ver por que essa dilatação é tão importante. Porque eu disse assim, ó, na aula de número 6, eu disse, olha, essa dilatação ela é pequena. Não é uma coisa que você vai... Quando você aquece um corpo, ele dobra de tamanho, ele aumenta 25%. Não, às vezes o corpo ele tem 2, 3 metros, gente. E, assim, uma barra de ferro de 1 metro... Quando ela é aquecida a 100, 200 graus, dependendo do material, ela pode aumentar dezenas de milímetros. Talvez não aumenta nem 1 centímetro. Tá? Então, essa dilatação ela é pequena. Mas se ela é pequena, por que ela é tão significativa assim? Então, aqui já deu um toque para a gente. Ó. A compreensão desse fenômeno é essencial para o desenvolvimento de projetos seguros e eficientes. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, compreender a dilatação térmica, acho que aqui é crucial para projetos de infraestrutura e equipamentos, pois suas consequências podem afetar a segurança e a durabilidade. Portanto, o planejamento cuidadoso que leva em conta a dilatação térmica é essencial. Então vamos aqui. Aí agora a gente vai aqui para as juntas de dilatação, tá, gente? O que são essas juntas de dilatação? São coisas que a gente olha no nosso dia a dia, mas nem percebe, tá? E agora vocês, quando olharem, vocês vão perceber para que serve aquilo, tá? Então, primeiro são as juntas de dilatação. Esse assunto de juntas de dilatação, ele é aplicado em diversas áreas, principalmente da construção civil, tá? Então, olha só, em construções, a falta de consideração por esse fenômeno pode resultar em rachaduras e falhas. As juntas de dilatação são estruturas projetadas para permitir a expansão e contração de materiais em edificações. Elas são fundamentais para manter a integridade das construções, especialmente em regiões com grandes variações térmicas, que a gente pode chamar de amplitudes térmicas. Essa amplitude térmica que é a diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura. Essa diferença a gente chama de amplitude. Em lugares em que a amplitude térmica é grande, essas juntas de dilatação elas são mais necessárias ainda. Tá? Quer ver um lugar onde a amplitude térmica é grande? Os desertos. Devido ter muita areia, quando o sol nasce e ele aquece a areia, essa areia aumenta de temperatura muito rápido. Então a temperatura vai para 40, 50, mais de 50 graus Celsius durante o dia. Quando o sol se põe, a areia que esquentou rápido, ela esfria rápido. E a temperatura baixa para valores negativos, valores abaixo de zero. Então, olha que amplitude térmica. Já aqui na nossa ilha, né, na Ilha do Amor, São Luís do Maranhão,
se você for ver durante o dia, a temperatura bate 32, 34 graus Celsius. Durante a noite ela vai para 28 graus Celsius, então nós temos uma amplitude térmica de apenas de 6 ou 8 graus. Então é bem pequena essa amplitude térmica, essa diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Mas isso não significa que não tem que ter essas juntas de dilatação, tá? Então elas são fundamentais para manter a integridade das construções, especialmente em regiões de grandes variações térmicas, né? Sem essas juntas, as estruturas podem sofrer danos significativos. Então vamos ver exemplos dessas juntas de dilatação que vocês ainda não entenderam. Então, se vocês perceberem, eu coloquei primeiro em pisos, tá? Todos os pisos que são feitos de cimento, eles têm esses quadradinhos aqui, senhores e senhoras. Vocês não já perceberam que ele tem essas divisões aqui, ó? Essas divisões aqui, ela não é puramente estético, não é beleza, não. Ela é feita desse material aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver direitinho no vídeo, dá para ver, né? Feita de um material flexível, de um polímero, de um plástico. Para quando o sol aquecer essa placa de cimento e essa placa ter para onde dilatar. O que é essa placa quando ela aquecer, o que ela vai fazer? Ela vai imprensar essa junta de dilatação. Então ela amassa a junta de dilatação, certo? Então quando esquenta, tem a placa, ela amassa a junta de dilatação. Essa junta de dilatação ela vai ficar bem fininha se o dia estiver muito quente. E aí, à noite, ou quando esfriar, essas placas de cimento, elas vão diminuir de tamanho e aumenta o espaço aqui. Então, para não ficar esse espaço vazio, eles colocam essa peça aqui de plástico, tá? Aí, caso você não queira fazer isso, olha o que vai acontecer. Vai acontecer essas rachaduras, vai ficar horrível, tá? Se for um piso, até que não tem muito perigo, a não ser alguém que possa tropeçar aí, uma pessoa de idade pode chegar a tropeçar e tal, certo? Ou pode infiltrar água nessa parte. Então, gente, tem que ter essas juntas de dilatação. Um exemplo que quando eu estou dando aula eu gosto de falar foi uma vez que eu não dava aula ainda, não era professor, não tinha nem feito faculdade, foram 6 meses entre o final do 3º ano e o início da universidade. Nesse intervalo eu fui fazer um churrasco no quintal da casa dos meus pais. Então coloquei tijolos, era cimentado, coloquei tijolos, né? Coloquei o carvão entre os tijolos e acendi o fogo. E fiz o fogo pegar, ficou só a brasinha. Aí, gente, eu ajeitei a carne, tudo no ponto, e fui para a cozinha esperar assar. Estava sentado lá, escutei um barulhinho assim, ó. Barulho estranho. Aí eu disse, não, tudo bem. Fiquei ainda um pouco pela cozinha. Quando eu retornei para virar a carne, no lugar onde era a churrasqueira, estava um pequeno buraco. A carne, ela caiu, assim, alguns metros não, mas uns 50 centímetros de onde estava. Brasas para tudo quanto é lado. Eu não atentei para o piso de cimento. Ali naquele ponto, ele superaqueceu. Não tendo para onde ele dilatar, não tinha junta de dilatação, ou ele dilatava para baixo ou para cima. Para baixo ele encontrou a resistência da areia, então o espaço vazio que tinha foi para cima. Então quando ele dilatou, essa tensão para cima, jogou toda a brasa e a carne assim e estragou o churrasco. Porque eu não atentei para a dilatação do piso, né? Então, e em uma escala menor de variação de temperatura, nós temos essas rachaduras nos pisos. Beleza? Então vamos ver outro exemplo de junta de dilatação. Junta de dilatação em pontes e em viadutos, né? Essa primeira situação que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente vê e não percebe,
Essa primeira situação aqui, a junta está bem aqui, ó. É aquele momento que a gente vai passando por cima de uma ponte, né? E aí a gente escuta só o barulho do carro ou a vibração do veículo quando passa por essa junta. Aí vai passando assim, aí o pneu faz tatap, 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 né? Que é exatamente o pneu, os pneus da frente e de trás, os pneus dianteiro e traseiro, passando pelas juntas de dilatação, que a gente ouve só o barulho. Que é esse espaço vazio aqui, ó, entre grandes placas de metal, que é para, em dias quentes, essas placas, ao ser aquecidas e aumentarem de tamanho, ter para onde dilatar. Então, ó, quando está muito aquecido, a distância entre elas fica bem pequenininha. Aí, quando resfria, que ela diminui de tamanho, essa distância aumenta. Não desse jeito aqui, eu estou exagerando para vocês poderem entender. Se for ainda mais rebuscado, fica mais bonitinho desse jeito aqui, ó. Tá vendo esses espaços vazios aqui, ó? Dos dois lados? Que é exatamente para quando dilatar, ter para onde dilatar. E se isso não acontecer, olha o que eu botei aqui para vocês, ó. Olha o que pode acontecer. Se você não colocar a dilatação, pode acontecer um desastre, ó. Uma estrutura dessa completamente comprometida devido à dilatação do material. Não teve junta de dilatação e o que aconteceu? Ela rachou. E se passar carro ali, passar algum veículo mais pesado, né, ela pode vir a ruir. Então veja como é importante a questão das juntas de dilatação em pontes e viadutos. Um outro exemplo é as juntas de dilatação existentes em trilhos. Então percebam aqui, ó, que nos trilhos, né, esses trilhos geralmente são feitos de ferro, tem as juntas de dilatação. Para quando aquecer, ter para onde dilatar. Aí, olha o que aconteceu nessa imagem aqui, ó. Aí a pergunta é, Joades, você não disse que dilatava pouco? Isso aqui não é pouca dilatação, não. É uma dilatação muito grande. Por que ficou daquele jeito? Quer dizer que se não deixar o espaço aqui, pode ficar daquele jeito? Gente, não. Ou seja, o engenheiro aqui ferroviário, ele não fez o cálculo direito, ele não fez o trabalho dele direito, ele não botou as juntas de dilatação. Não. Aqui essa situação, ela é bem curiosa, porque veja o que dilatou muito. É porque nesse local aqui, ó, ocorreu um incêndio de um vagão. E aí a temperatura aumentou muito mais do que estava previsto para aumentar no projeto, que é a variação de temperaturas entre o dia e a noite. Como é que chama isso? Amplitude térmica, tá? Que aqui em São Luís, como eu falei para vocês, é 4, 5 graus. Quando se faz um projeto desse, se leva em consideração só esses 4 ou 5 graus? Não. Se dá uma margem maior para você ter uma segurança. Certo? Mas aí supera todas as expectativas a variação de temperatura naquele lugar quando ocorreu um incêndio, tá? Então aqui é para meus amigos e minhas amigas ver de forma factual, de forma real, o que acontece se a variação de temperatura for muito grande. É uma evidência para vocês, uma evidência que os materiais realmente eles dilatam, tá bom? Beleza. Então já vimos nos pisos, né? Já vimos em pisos, pontes e viadutos, né? Já vimos em trilhos. Será que tem mais algum aqui ou se tem outra aplicação? A aplicação tem. Então, as juntas de dilatação, elas foram nos pisos, em estruturas de concreto armado e em trilhos. Pra vocês terem uma ideia. Agora, outra aplicação da dilatação térmica são as lâminas bimetálicas. Então veja assim, ó, as lâminas bimetálicas são dispositivos que utilizam a diferença entre coeficiente de dilatação térmica entre dois materiais diferentes. Quando aquecidas, essas lâminas se curvam, permitindo sua aplicação em diversos dispositivos. São excelentes exemplos de como a dilatação térmica pode ser utilizada de forma prática, tá? Então vamos ver.
Essa é uma utilização muito interessante. Ó. As lâminas bimetálicas, o nome está dizendo, ó, bi2, metálicas, metais. Elas são feitas de dois metais diferentes. Suponhamos que aço e alumínio, certo? Esses materiais, por serem diferentes, eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, quer dizer que um vai dilatar mais do que o outro. O de maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais. O de menor coeficiente de dilatação vai dilatar menos. Então, o coeficiente de dilatação, quanto maior for, mais o corpo dilata. Quanto menor for, menos o corpo dilata. Aí se constrói uma lâmina dessa feita de dois materiais diferentes, com diferentes coeficientes de dilatação. Quando essa lâmina ela é aquecida, os dois metais irão sofrer o mesmo aquecimento, os dois metais. E aí ela faz o seguinte, ela se curva. Agora o mais importante é saber para onde ela se curva. Olha, sempre esse lado aqui, ó, que ficou para cima, tá? Ele é o maior, ele é o mais longo. Significa que foi o que mais dilatou. É o de maior coeficiente de dilatação. Então, ela vai se curvar sempre para o material de menor coeficiente de dilatação, tá? Então, a lâmina, ó, agora a câmera aqui, ó, ela é a lâmina bimetálica, né, feita de dois metais. Se esse metal de baixo for maior coeficiente, quando ela aquecer, ela dilata para cima. Se o de cima for o maior coeficiente... Não, eu vou explicar melhor. Se o de baixo for menor coeficiente, ela dilata para baixo. Ela curva para baixo. Se o de cima for menor coeficiente, ela curva para cima. Então, ela sempre vai curvar para o de menor coeficiente. O de maior coeficiente sempre vai ficar com o maior comprimento, né? Então, aplicações como essa podem ser um circuito elétrico para detectar aumentos de temperatura em locais. Por exemplo, um detector de um detector de incêndio. Quando aquele lugar aumentar muito a temperatura, essa lâmina aqui, ó, feita material 2, material 1. Esse material 1 é o de menor coeficiente de dilatação. Então, quando isso aqui aquecer, ele vai curvar. Quando curvar, ele fecha o circuito e uma campainha toca. Então, quando ele aquecer, ele vai curvando, curvando, curvando. Aí, tocou aqui, ligou a campainha. Aí, dispara o som, significando que está tendo alguma coisa errada. Tá? Também é muito utilizado, gente, em sensores termostáticos de veículos, por exemplo. Quando, para ligar o ventilador do radiador, tá? Quando aquele sensor que lá dentro deve ter uma lâmina bimetálica, ele aquece muito com a água quente, ocorre isso aqui, ó, essa dilatação, fechando o circuito, ligando o ventilador, certo? Então, tem essas aplicações para as lâminas bimetálicas. Vamos ver aqui mais. Eu também disse que eu ia falar para vocês sobre os termômetros, ó. A dilatação térmica é utilizada em instrumentos de medição como o termômetro. Nesses dispositivos, a expansão do líquido é o princípio básico que permite visualização da temperatura. Isso torna a dilatação térmica é essencial para a medição precisa desse fenômeno, né? Então, você tem aqui os termômetros, que quando o líquido que tem aqui dentro, quando ele é aquecido, ele sobe por esse fino tubo, que é chamado de capilar, devido à dilatação dele. E aí a gente consegue fazer a leitura. Esse aqui é um termômetro de mercúrio. O mercúrio está bem aqui, ó, ele é dessa cor, prateado. E aqui é um termômetro, às vezes, utiliza álcool colorido, que quando ele aquece, ele sobe pelo capilar. Aí vem, mas esse capilar também, esse tubo também não vai aumentar de volume?
Vai, só que o líquido aumenta de volume muito mais do que ele. Tá bom? E é isso. Tá? Só para a gente finalizar, botei um exercício aqui rapidão, olha só. Uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço está fixada em uma parede de forma que a barra de aço permanece virada para cima. O que ocorre quando a lâmina é resfriada? Então vamos ver aqui, ó, o coeficiente de dilatação. Vamos ver aqui, ó, quem é maior? O do zinco é 25 vezes 10 elevado a menos 6. O do aço é 11 vezes 10 elevado a menos 6. Então o do aço ele é menor. Então, quando eu aquecer, o aço a barra vai curvar para o lado do aço. Então, ao aquecer, ela vai curvar para cima. Vamos ver aqui as opções. Opa, perdão. Então, vamos ver aqui, ó. As duas barras sofrerão a mesma dilatação? Não. O aço vai dilatar menos. Lembra, ó? O zinco é maior, então o aço dilata menos. A lâmina bimetálica curva-se para cima? Eu acho que é essa a letra B, né? A lâmina metálica curva-se para baixo? A lâmina quebra-se uma vez que é feita de materiais diferentes? Não. A lâmina bimetálica não pode ser resfriada? Não. Vamos ver a resposta e dizer, ela vai curvar para o lado de menor, né? Quando ela é aquecida, curva-se para cima. Vamos ver a opção? Ih, rapaz, deu letra C. Curva-se para baixo. O que aconteceu? Vamos voltar aqui? Mas não falou, gente, que é aquecida. Aí, ó, falou resfriada. Então, quando é resfriada, é o contrário, né? Então, uma vez que ela foi resfriada, quem vai contrair mais vai ser o zinco. Então, o aço vai ficar maior do que o zinco. Então, ela vai curvar para baixo, tá? Como tem a opção em a letra C. Beleza? Uma pegadinha no final, só para vocês ficarem mais espertos. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.